Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT Forum Series, a série do IT Forum que reúne líderes para discutir as tendências e desafios do mercado de TI. Eu sou Pamela Souza, repórter do IT Forum, e hoje o tema é liderança. E estou aqui com convidados muito especiais. Paulo Moraes, diretor-geral da LandTech, Carla Fava, diretora de Marketing e RH do Talences Group, e Renato Costa, que é CIO e CMO da Odontoprev. E ao meu lado está a Bruna Bonfim, gerente de Estudos e Inteligências do IT Forum. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Bom, a questão norteadora aqui será liderança. E utilizaremos aqui a nossa pesquisa do IT Forum, que é antes da TI Estratégia. Ninguém melhor para começar esse debate como Bruna Bonfim. Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui falando sobre um mito, né? Uma faca de dois gumes aí, que costumam pensar ainda que a TI é uma área técnica. Por outro lado, existem discussões ali que o executivo, o líder ali de TI, ele pode ser somente estratégico ou também técnico, né? Enfim, existe um debate ali bem meio a meio. E de acordo com a nossa pesquisa, 47% dos CIOs comentam ali que o principal desafio deles de 2024 é, de fato, posicionar a TI como uma área estratégica ali do negócio deles, né? Então, partindo desse princípio ali, como preparar esses líderes de TI para desenvolver uma visão orientada ao negócio sem perder a profundidade técnica deles? Ou isso não é relevante? Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, né? Para mim, isso é talvez o traço mais relevante de um líder de TI moderno, na minha opinião, né? E eu sempre conto uma história pessoal para ilustrar isso. Eu era gerente de infra, virei gerente muito cedo, com 21 anos, né, de uma empresa de telecom gigante. E aí, como aconteceu tudo muito cedo, eu falei, nossa, então acho que dá, será que dá para virar diretor? Acho que dá, né? Virei gerente tão cedo. E aí eu fui falar com o meu diretor na época e falei para ele, olha, meu sonho era sentar na sua cadeira um dia, o que você acha que eu tenho que fazer? Aí ele deu uma resposta maravilhosa que foi assim, você nunca vai ser diretor de TI, porque você é um cara de infra e vocês só pensam em bits e bytes, e servidor e link. E o negócio não está preocupado com isso. O negócio está preocupado com solução, com aquilo que você consegue trazer para melhorar o resultado, para melhorar a receita, para reduzir custo, para melhorar a margem. E como você não pensa nisso, você não vai conseguir. Aí eu saí de balde de água fria, né? Saí putíssimo com ele. Mas eu falei assim, cara, eu vou ser o cara de TI mais orientado ao negócio que eu posso. Eu vou estudar sobre negócio, vou estudar sobre resultado e vou ver como a tecnologia se aplica e como que ela consegue ajudar. E dei sorte, porque eu estava numa época, né, que a TI estava mudando. Eu fiz esse movimento pessoal, só que eu acho que a TI, eu costumo dizer que a TI ela passou por 3 fases, né? Que a primeira era a fase que ela era helper, que era uma área de suporte que ajudava o negócio. Chama a TI quando precisa de ajuda. Depois passou a ser uma área de enabler, que ela habilitava o negócio. Então ela trazia incrementos, né, ideias e ajudava o negócio a melhorar. E hoje ela é driver, ou seja, é ela que puxa o negócio, é ela que está no volante dirigindo o negócio e melhorando o resultado, né? Então eu acho que é fundamental, o profissional para mim do presente que tem mais valor é a pessoa de TI que entende profundamente de negócio e sabe como aplicar tecnologia, ou a pessoa de negócio que consegue entender de tecnologia o suficiente para saber o quanto tecnologia consegue melhorar aquele processo de negócio, né? Então, para mim, não é um mito mais, é uma necessidade. Você quer ser um profissional moderno de alto rendimento, esses 2 skills são muito importantes. Eu adicionaria, voltaria ao tema de liderança, que é complementar a isso. O profissional ele precisa hoje ser um profissional moderno, né? Tá muito conectado ao negócio, mas ele também precisa saber exercer bem o seu papel de líder, e conduzir o seu time para alcançar os objetivos do negócio. Então, desenvolver competências comportamentais para ser um bom líder de tecnologia também é importante. Claro, tem todo o aspecto técnico, ele não vai deixar de ser técnico, ele é um conhecimento adquirido, mas se conhecer e entender melhor quais são as suas fortalezas ou não, para a partir daí definir eventualmente um plano de desenvolvimento, é super importante para que ele consiga ter todo o time ali em harmonia para atingir os objetivos da empresa. Então, talvez algo que eu adicionaria aqui em relação ao tema. É assumir esse protagonismo, né? Exatamente. Então, acho que é o protagonismo da área que puxa o protagonismo do executivo ou da executiva Exato. que está ali por trás, né? Exato. E é o protagonismo em si da sua própria carreira. Então, eu acho que, eu sempre falo que o melhor executivo é aquele que melhor se conhece. Então, entendendo quais são as fortalezas, entendendo quais são os pontos a desenvolver, né? Quanto mais
aquele executivo ou executiva conseguir assumir o protagonismo da sua própria carreira, se preocupando em se desenvolver não só o lado técnico, mas também o lado comportamental e conectando isso, na verdade, com o negócio, aí não tem barreira, né? Aí eu acho que... E a ideia é que esses novos líderes que vão surgindo já venham, assim, pensando em tecnologia habilitada para os negócios mesmo. Acho que o Renato... Esse ponto é ótimo, porque eu acabei de ver uma entrevista do presidente da NVIDIA, né? E ele estava falando o seguinte, daqui a pouco mesmo, com as novas tecnologias de IA, ninguém mais precisa programar. Ele falou, tem um vale hoje gigantesco que é entre a tecnologia e a pessoa. Então você fala, para criar um aplicativo, nossa, tem que pensar numa linguagem de programação, tem que aprender essa linguagem, tem que desenvolver. Imagina que daqui a pouco é tudo linguagem natural. Então você vai pegar uma inteligência artificial e falar assim, olha, eu quero desenvolver um aplicativo de namoro onde as pessoas olham as fotos umas das outras e escolhem se querem conversar. Para isso só linguagem basta natural. ter o olhar crítico, né? O olhar de negócio do humano. Eu preciso entender o que o aplicativo tem que fazer. Claro. Não tenho que entender de código, né? Então ele trouxe, não sou eu que estou falando, ele falou, olha, daqui a pouco todo mundo vai poder programar com linguagem natural. Então eu acho que esse gap do nível de conhecimento técnico que a gente vai precisar ter com as novas tecnologias, ele vai diminuir bastante. Então esse comportamento, skill, né, gestão de pessoas, liderança e principalmente visão de negócio, vai ser muito importante. Bom, falando sobre codificar, então, vamos falar um pouco sobre os liderados. Entre os principais desafios também, a gente sabe que existe ali a contratação dos talentos, né? Então, olhando também para a nossa pesquisa, os 3 principais desafios ali nesse quesito com 57% a escassez de profissionais, 51% a competitividade do mercado e 42% a demanda por salários incompatíveis com o mercado. A gente sabe, né, que esse ponto geracional é bastante forte aqui, a baixa maturidade de hard skill e soft skill versus a expectativa de salário é algo presente hoje, né, no cenário ali de tecnologia. Por outro lado, a gente tem um mercado de TI aquecido, né? Então, se a gente fala que 42% da demanda por salário é incompatível por mercado, alguma coisa não bate muito, né? A gente tem o mercado aquecido, por outro lado, existe uma baixa maturidade que tem uma expectativa de salário alto. Então, como a gente alinha essas expectativas da nova geração de profissionais? Bom, primeiro que existe, acho que uma compreensão sobre essa nova geração que está chegando, né? Eu vejo muito uma discussão que gira em torno de tentar achar culpados, né, para as questões complexas que a gente está vivendo hoje. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que parar um pouquinho de culpabilizar, né, as novas gerações e entender que a gente está num novo contexto, com novas perspectivas e que a gente tem como líder, né, e como alguém que já está no mercado de trabalho há um tempo, fazer com que essa conversa, esse diálogo, ele aconteça de uma maneira mais equilibrada, eu diria. Então, acho que existe, sim, uma bolha que a gente viveu dentro do cenário de tecnologia, né, com salários inflados. Existe uma guerra de talentos que transcendeu a barreira geográfica, então hoje as empresas elas podem contratar pessoas de vários lugares do mundo e existem essas novas gerações que são extremamente empoderadas, que estão ansiosas para entrar no mercado de trabalho e se sentem muito bem preparadas para ocupar os cargos que ali a gente sabe que existe demanda, né? Então, eu acho que é papel das empresas, sim, é papel dos líderes, sim, equalizar essa expectativa desde o início. E desde o início a gente está falando de processos seletivos, né? Acho que o processo seletivo ela é uma porta de entrada dentro das empresas. E se a gente consegue ter processos seletivos onde você tem ali uma entrevista que ela acontece de mão dupla, em que desde o começo você já está alinhando essas expectativas, depois eu acho que fica um pouco, né, mais fácil, a partir do momento que essa pessoa entra na empresa, equalizar ali as expectativas ao longo do crescimento dessa pessoa. Perfeito. Não, acho que perfeita a resposta. O que eu acrescentaria é que tem uma maneira de você fazer isso, né, de uma forma talvez mais de base, que é a empresa ter um papel de formação. Porque quando você contrata gente de mercado, você está trazendo gente de comportamento muito diferente, de cultura diferente, experiências diferentes, expectativas diferentes, ansiedade diferente, e às vezes a pessoa já tem uma experiência no mercado que já gerou uma expectativa nela. Então, acho que
o líder tem que se conhecer, mas a empresa às vezes tem que se conhecer também e entender como que funciona o meu processo aqui de desenvolvimento de gente, né? E como que eu consigo trazer pessoas que vão entender esse processo, vão entender essa velocidade, vão entender qual que é o progresso que pode esperar aqui dentro. Então esse é um pedaço. E o outro pedaço é a gente trazer gente de base para a gente formar. E formar aquela pessoa dentro dessa cultura. Então acho que assim você consegue gerenciar melhor essa expectativa, porque a pessoa está crescendo lá dentro, né? A gente tem uma experiência muito boa, a gente tem um processo de estagiário e de trainee que é incrível a retenção que tem, porque você está trazendo gente no começo da carreira e a pessoa ela se enquadra dentro daquele processo de desenvolvimento que a gente tem ali cultural. É mais fácil você moldar, né, profissionais mais jovens à cultura, à realidade das empresas, do que eventualmente trazer uma pessoa de mercado que tem outro tipo de comportamento e vai ter uma curva ali para se adequar. Né? Sim, perfeito. Até porque a gente sabe que existe um gap muito grande hoje, né, de mão de obra versus a demanda que a gente tem, né? Então, se a gente não olha para o pilar de educação, a gente nunca vai conseguir ocupar, de fato, esse potencial, né? Agora, cabe às empresas também reconhecerem que algumas guerras já estão perdidas, né? E elas precisam, de alguma forma, flexibilizar parte das suas políticas, né, ou de seus processos para conseguir atrair ou reter essas pessoas, o que já é muito difícil hoje em dia, né? Nós temos um índice de engajamento que nós fizemos recentemente, 6 em cada 10 brasileiros, por exemplo, estão desengajados nas suas posições ou com relação às empresas. Então, como é que você resolve isso, né? Você precisa ceder de alguma forma. Vocês têm casos de uso práticos interessantes para trazer para cá? De engajamento mesmo, de engajar esse profissional a se sentir mais confortável e mais feliz dentro da empresa, mais motivado, né? Deixa eu contar enquanto eles pensam no engajamento, eu vou contar São para vocês, eu vou contar um de desenvolvimento. Tá? Perfeito. Né? A gente, durante a pandemia, a gente sofreu com essa demanda gigantesca por profissionais da área de TI e propostas assim muito díspares, né? A pessoa, estagiário sendo contratado para ser sênior, a gente sofreu muito com isso. Aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer um processo de formação, senão não vai rolar. E aí, para unir o social, né, com a TI, a gente fez uma parceria com uma instituição que trabalha com a formação de jovens que estão em situação de vulnerabilidade, formação técnica desses jovens. E a gente fechou um pacote com eles e contratou 10 estagiários de uma vez dessa instituição. E aí eu lembro muito, porque é engraçado esse processo, as pessoas perguntavam assim, nossa, mas depois vai ser difícil efetivar, né? Mas por que vai ser difícil efetivar? Não, porque eles vão ter que investir Esse é o papel, investir no desenvolvimento. Beleza, aí passou um ano, que acho que é um ano e meio, e aí me perguntaram assim, como é que foi? Sabe como foi? Foi igual qualquer outro profissional. Dos 10, 5 eram ótimos, 2 eram bons e 3 eram ruins. E é como qualquer outro processo de estágio. Então a gente tem esse mito, né, de que, nossa, formar vai ser mais caro, vai demorar mais, ou não vai ser bom, ou não vou conseguir achar as pessoas. Mas no final das contas você consegue sim fazer um processo de formação onde você traga gente de base mesmo, né, e cria um programa de desenvolvimento onde você vai ter profissionais preparados daqui a 1, 2, 3 anos. Então pra gente foi uma experiência que deu muito certo. E quando falamos de altos salários, acho que é importante falarmos sobre cultura também, né? A Bruna citou essa questão de como tornar o profissional mais feliz. Como a gente implementa uma cultura forte ao ponto de o salário não ser o fator preponderante ali na conversa? É difícil, né? Primeiro porque eu acho que falar sobre a felicidade alheia é complexo, né? Assim, acho que nós não deveríamos ser responsáveis por fazer alguém feliz. Eu acho que a felicidade, ela vem de cada uma das pessoas, né? Agora, eu acho que o que é, sim, papel das empresas é criar um ambiente em que aquela pessoa consiga ser o potencial que ela sabe que ela pode ser, né? E eu acho que quando uma pessoa, ela se identifica e ela se reconhece dentro daquele propósito dela, daquilo que ela tá tendo como responsabilidade, como missão e etc., a tendência é que ela se sinta cada vez mais engajada. E é claro que a gente passa por uma série de questões ali, né? A gente tá falando de autonomia, a gente tá falando de reconhecimento, a gente tá falando de equilíbrio entre vida pessoal, né, e profissional. E aí, quando a gente olha em relação a esse aspecto para a área de tecnologia, a gente sabe que esse equilíbrio hoje é um desafio gigantesco, né? Então, acho que é papel da empresa, sim, olhar para quais são as ferramentas, as políticas
que podem contribuir para que cada uma dessas pessoas se reconheçam dentro dos seus próprios papéis, né? Então, antes de vocês complementarem, falando de talentos, vou colocar também aqui a liderança para o jogo, porque fala muito com o que você estava comentando, que são dados aqui da pesquisa Antes da TI em relação à saúde mental dos CIOs, né? Então, 34% deles afirmam que poderiam estar melhor em relação à saúde mental, 3% estão estressados à beira de um burnout ou já em burnout, e 2% afirmam que saúde mental não é importante. Como trabalhar esse tema quando a gente olha para outro dado do Antes da TI, a gente vê que 71% dos CIOs apontam ali o conflito de prioridade e múltiplas demandas como um dos maiores fatores de risco para ele não conseguir executar ali a iniciativa, a estratégia de negócio da empresa, né? Ou seja, como garantir ali esse equilíbrio de saúde mental para líderes de TI com essa agenda frenética que eles têm de demandas e alta pressão. Limites, disciplina. Cabe ao profissional entender, né, onde começam e onde terminam as responsabilidades dele dentro da sua rotina diária e negociar bem isso com a sua empresa. Se ele chega em um estágio onde ele atinge um burnout ou algo nesse sentido, significa que ele não está no lugar certo. Então, acho que a responsabilidade é do profissional, né? Do executivo ou da executiva de tecnologia. Uhum. Acho que o Renato pode... É o melhor exemplo. First hand opinion, né? Assim, o que eu acho, primeiro, a gente às vezes tem essa mania de delegar tudo para a empresa, né? Essa empresa me estressa, esse chefe... No final das contas, a minha saúde teria que ser prioridade para mim, tá certo? Então, eu preciso achar mecanismos na minha vida onde eu vou conseguir equilibrar o work-life balance, né? Minha vida pessoal e meu trabalho. E aí, no final das contas, é o seguinte, você tem que fazer aquilo que te dá prazer, que te deixa feliz. Não dá para, como a Carla falou, não dá para delegar a sua felicidade para ninguém. Então, tem gente que consegue trabalhar mais horas, tem gente que gosta de trabalhar de final de semana, tem gente que gosta de ir em evento da empresa, e tá tudo bem. Porque às vezes a gente também tem essa mania de olhar de longe e falar, nossa, coitado. Mas coitado por quê? De repente ele gosta disso, né? Então, eu acho que o mais importante é, dentro da sua própria rotina, você criar os seus mecanismos para você conseguir ter equilíbrio. Então, por exemplo, saúde tem a ver com fazer atividade física, saúde tem a ver com alimentação, saúde tem a ver com sono, que é muito importante, né? E aí quando você consegue equilibrar esses relacionamentos pessoais, familiares, amigos, amorosos, tudo isso compõe... Com o próprio liderado, com o seu né? time. Imagina Sim. você levantar de manhã e falar, nossa, vou ter que encontrar aquela galera chata, né? É péssimo. Sim. Então, você tem que criar todo um ecossistema na sua vida que você se sinta feliz com a sua vida. E o trabalho é um pedaço disso, né? Porque talvez o resto tá ruim, e aí, claro, a pessoa se afunda no trabalho. E aí vai ter o burnout. Sim. O problema não foi o trabalho. O problema foi que você não queria ir para casa. E tem a ver com, de novo, né, aquela coisa do melhor líder é aquele que melhor se conhece, né? Então, a partir desse prisma, eu acho que você entende quais são os seus limites, o que é inegociável para você, aquilo que te motiva, como que você gerencia as suas próprias frustrações, que eu acho que o desengajamento, ele passa muito por esse conflito, né, de frustração que a gente vive todos os dias ali no trabalho, né? E eu acho que... É o projeto que você começa e não consegue terminar, é o projeto que tinha uma verba X quando você começou que, putz, teve um corte ali, né? Então, Sim. É lidar com isso todo dia. Eu acho que é um processo também de amadurecimento, principalmente para nós brasileiros, né, pós-pandemia, de um amadurecimento em relação ao que é uma relação de trabalho. Eu entrevisto profissionais de tecnologia o tempo todo, né, parte do nosso trabalho, e é ainda muito frequente entrevistar pessoas que estão há 2, 3 anos infelizes nas empresas, e não conseguem tomar uma decisão, né, ou estão em estágio já de burnout e não conseguem tomar uma decisão, mesmo entendendo que eles já não fazem parte daquele ambiente. E eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa relação com o trabalho, nós brasileiros em especial, né? A gente viveu muito tempo entendendo que o trabalho era o principal, né, e não parte da sua rotina ali, né, da sua vida. E acho que principalmente pós-pandemia isso vem mudando significativamente. As pessoas têm aprendido a se relacionar melhor e naturalmente entendido como organizar melhor a sua vida, estabelecer melhor os seus limites e assim por diante. E só colocar um ponto final, que é terapia.
Terapia ajuda. A gente tem um preconceito absurdo ainda no Brasil. Nossa, quem faz terapia tá doente. Cara, é maravilhoso. Eu tenho a minha psicóloga, coitada dela, meus amigos falam, coitada dela, né? Não vou nem falar o nome dela aqui. Porque ali é o momento que eu posso falar, que eu posso desabafar, que eu posso trocar. E é super saudável. Né? Então acho que a gente tem que também criar essa cultura de que isso é um pedaço muito importante da saúde mental. E, principalmente homens, hoje tem mais dificuldade de se abrir, né? Não se abre pra ninguém. Minha mãe fala isso do meu pai sempre. Então eu acho que tem um canal importante que a gente precisa procurar, assim, de buscar ajuda para a saúde mental. Se todos fizessem terapia, metade dos problemas seriam resolvidos. Afinal, a gente faz terapia para lidar com quem não faz, né? Da vida, exatamente. É essa máxima, exatamente. Mas o Paulo comentou a respeito dessa geração, né, que cresceu entendendo que o trabalho era o principal fator ali da vida, né? É o trabalho ali como foco. Entretanto, as novas gerações vêm com uma ideia um pouco diferente sobre isso, né? E aí, pensando que os líderes estão com esse pensamento, acho que grande parte dos líderes ainda tem esse pensamento de trabalho, 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 e aí os liderados estão observando os líderes ali à beira de um burnout ou muito estressados, ocorre uma questão muito natural de que liderados não querem se tornar líderes, né? Porque eles estão vendo ali essa falta de equilíbrio. Como que a gente convence ou talvez reformula essa ideia da cabeça dessas novas gerações, assim? Ou faz sentido convencer essa geração? Eu acho que vai ter uma curva natural de amadurecimento de um pedaço da geração. Primeiro aspecto é que nem todo mundo quer ser líder e tá tudo bem, porque não tem espaço. Imagina se todo mundo quiser ser líder. Não dá, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em algum momento da minha vida eu também não quis. Quando eu tinha 16 anos eu só queria jogar bola, jogar videogame. Depois eu entrei na faculdade, eu queria sair com meus amigos. Eu não queria aquela responsabilidade, aquele peso. Então, acho que um pedaço da geração vai passar por um amadurecimento e vai perceber que, cara, é um caminho natural. Cuidar de pessoas tem um papel nobre nisso. Né? Não é só a responsabilidade de você ter que entregar, mas é você cuidar de pessoas. E tem gente que tem essa capacidade e esse perfil. Né? Então, acho que esse pedaço dessa geração vai amadurecer e a gente vai conseguir formar. E o terceiro ponto é que o nosso papel como liderança é, sim, dar um exemplo de mostrar para essa geração nova que tem um aspecto muito mais profundo nesse papel de ser líder do que simplesmente você entregar resultado para a empresa, que não é só isso. E eu acho que se a gente tiver capacidade de demonstrar isso de uma forma que a gente seja um exemplo de liderança, aí esse pedaço dessa geração que vai amadurecendo vai conseguir se desenvolver no futuro para isso. E eu acho que vai acontecer de forma natural. Eu acho que tem um paralelo, assim, quando a gente pensa nas gerações, né, que é o seguinte, Baby Boomers e geração X, mas acho que talvez Baby Boomers vivia-se para trabalhar, né, então você tinha lá ciclos muito longos, pessoas que estavam muito preocupadas, obviamente, pela instabilidade econômica, política, né, do Brasil, em ter segurança no seu trabalho, então iam ali para cargos públicos, né, e etc. Aí depois você passa para uma geração que trabalha para viver. Então é uma geração que começa a ter um pouco mais de renda, mas que tem o sonho da casa própria, né, que quer ter ali a liberdade para poder viajar e etc. E as novas gerações, elas trazem um olhar de que trabalho e vida coexistem. Né? Então não se trabalha mais para viver e nem se vive mais para trabalhar. E a partir dessa lógica que as novas gerações elas passam a questionar as antigas relações que essas outras gerações mais antigas tinham com o trabalho. Então acho que concordo, né, com o que ele falou de que nem todo mundo precisa ser líder. Né? Eu acho que líder é uma vocação, né? Líder é nada mais do que inspiração e aspiração todos os dias. Líder, a partir do momento que consegue fazer um trabalho ali, né, de tirar a vaidade, colocar a vaidade de lado, tirar o egocentrismo e entender que o seu papel é muito mais sobre servir, é muito mais sobre estar disponível, é muito mais sobre dar direcional, aí sim as pessoas podem se sentir mais inspiradas e querer estar neste lugar, né? Então, eu acho que passa, na verdade, muito mais pela reflexão de que as próprias lideranças precisam se questionar sobre o papel que elas estão tendo hoje em dia dentro das empresas e sobre qual é essa liderança que ela quer ser. E as novas gerações entender, né, a partir do amadurecimento, se aquilo é para ela ou não, né? Tá tudo bem também
não ser líder, tá tudo bem seguir uma carreira Y, né? Hoje em dia eu acho que o mais bacana de tudo isso é a gente ter o poder de escolha, a gente escolher aquilo que faz sentido pra gente, né? E não mais aquilo que é imposto pela sociedade ou aquilo que é a única via, né? Hoje em dia a gente tem tantos caminhos, tantas oportunidades que bom, né, que a gente pode escolher. Bom, eu vou mudar um pouquinho o tópico agora. A gente falou um pouco sobre a pandemia e como algumas coisas mudaram, né, questões culturais também, e o discurso sobre diversidade foi ampliado também, né. Entretanto, agora, acho que nos últimos meses vocês devem ter visto, algumas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos acabaram desligando ou tirando suas políticas de diversidade. Vocês acreditam que isso vai refletir no Brasil? Isso está acontecendo no Brasil mesmo? Ou aquele discurso ali na pandemia foi só marketing, assim, nunca existiu de fato? Qual é a opinião de vocês? Eu considero um retrocesso. Nós, do Grupo Talences e Landtech, que é uma empresa do grupo, nós apoiamos as iniciativas de diversidade e inclusão, né, de qualquer maneira. Então, para nós, esse é um tema que não é pauta, ou é um tema que não é discutido, porque é algo que nós entendemos que gera muitos benefícios. Várias as pesquisas, né, e artigos, enfim, com muitas evidências de que equipes diversas, empresas diversas costumam gerar muito mais resultado. Eu concordo com você, né, Paulo, sobre o retrocesso e, obviamente, tirando o aspecto financeiro, que a gente sabe que sim, né, equipes mais diversas trazem mais inovação, produtividade, no fim do dia trazem mais resultado. Mas eu acho que tem uma discussão que ela não pode morrer, porque senão aí sim ela é um retrocesso, que é o papel social das empresas, né? Então, o setor privado, ele tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente está num país em que a desigualdade social ela é enorme, né? Então, se a gente olha para os países que estão mais desenvolvidos, talvez mais maduros no aspecto de diversidade e inclusão, eles passaram por processos que nós estamos completamente embrionários ainda, né? Então, aqui a gente tem ainda um déficit muito grande de políticas públicas, a gente tem um gap muito grande ainda de empresas que de fato fazem uma política de diversidade e inclusão que é funcional, né? Ou seja, que não é só para marketing, né? Então, a gente nem começou direito essa discussão, né? Ela é realmente muito embrionária. Então, muito me assusta pensar que essa discussão não vai estar mais na pauta ou na agenda das empresas, porque realmente vai ser um retrocesso como país, como sociedade, muito grande. A pergunta que eu faço sempre é o seguinte: quem são as empresas? Que a gente trata as empresas às vezes como entidades assim, quase místicas, espirituais, né? Nossa, a empresa decidiu. Quem é a empresa? A empresa é composta de gente. Tem o seu conselho, tem os seus acionistas, tem a diretoria administrativa. Então, alguém tomou essa decisão. Não veio do céu assim, falar agora não tem mais diversidade. Alguém. Então, o que eu vejo aqui no Brasil, que a gente precisa continuar fazendo, é a gente garantir que esses grupos minoritários eles tenham espaço nas posições de liderança. Para mim, esse é o único caminho. Porque aí eles vão fazer parte da decisão. Né? Se a gente não der espaço, né, para que as mulheres, para que os negros, para que os LGBTQIAPN+, para que as pessoas com deficiência, para que esses grupos façam parte das mesas decisórias, eles nunca vão ter poder de opinar e de fazer com que as políticas sejam mais iguais e que elas sejam justas. Né? Então, por exemplo, a CVM e a B3 estão criando uma regulamentação muito legal para as empresas de capital aberto aqui no Brasil, onde elas vão exigir que essas empresas tenham participação de grupos minoritários nos seus conselhos e nos seus boards. Isso é fantástico, porque é a partir daí que a gente consegue opinar, né, e fazer com que essas políticas elas não sejam só greenwash, não sejam só para inglês ver, que de fato elas sejam políticas efetivas, reais, que sejam... Ontem a gente teve uma discussão engraçada na reunião de diretoria exatamente sobre esse tema, né? Então, se tiver uma entrevista, o que a gente fala, como que a gente se posiciona, aí eu sou responsável por marketing e ESG, né? Então eu falei, gente, a gente vai falar o quê? A verdade. Uhum. Que é, primeiro, que a gente acredita no tema, porque é verdade. Segundo, que a gente está fazendo alguma coisa com relação a isso, que é verdade, né? E terceiro, a gente mostra qual que é a política. Porque se você só fala, não tem eco.
Né? Se você só mostra a política, também não tem. Você tem que mostrar também o que você está fazendo, porque isso quer dizer que você acredita. Então eu acho que é isso. Se a gente tiver a capacidade de fazer com que esses públicos eles participem dessas mesas onde as decisões estão sendo tomadas, a gente vai conseguir continuar avançando. Isso é muito importante. E aí aquela geração que hoje não quer ser líder vai olhar para cima e vai se identificar. Porque grande parte dessa geração que não quer ser líder é porque não tem referência, né? E a gente precisa ter referência, né, na vida. Então, a partir do momento que você tem líderes ocupando papéis de decisão e de poder, que tem ali uma identidade com qualquer que seja cluster de diversidade, você passa a ter um grupo que se identifica cada vez mais, né? Ou você tem novos consumidores, né? Para o seu produto, ou consumidores muito mais fidelizados. Até porque essa geração é a geração que questiona. Perfeito. 58% dos consumidores no Brasil hoje, eles dizem que eles pagariam mais caro para ter um produto de uma empresa que eles têm certeza que tem compromisso com o meio ambiente. Por exemplo. Né, para trazer um tema aqui do ESG. Né? E esse outro aspecto é muito legal, porque a gente falou sobre liderança dessas novas gerações. O primeiro ponto é, talvez ela olhe para cima e se identifica. O segundo, talvez ela olhe para cima e não se identifica, e ela fala assim, cara, eu só consigo mudar se eu estiver lá, então eu vou. E vai ter que criar coragem para ocupar esse espaço. Né? Que nem, tem pouco, eu acho que a gente tem uma situação no Brasil que é mais complexa, né? Mas tem alguns poucos políticos que você fala, meu Deus, essa pessoa só está lá pela causa, não é possível, porque não precisa, né? Porque ela olha para onde que eu consigo fazer diferença, se eu estiver naquele espaço, então eu vou tentar. Então acho que vai ser um processo natural também, porque essas gerações mais novas, elas são mais preocupadas com esses temas, né, de social, de diversidade, de meio ambiente. Então a gente tem que olhar isso com otimismo. Renato, e você tem algum case para contar sobre como vocês implementam ou como que vocês tem toda essa manutenção aí dessa cultura de política de diversidade? A gente tem algumas coisas, né? Primeiro a gente tem um programa de diversidade que a gente chama de Odonto Plural, né? Para enquadrar todos esses grupos. E a gente tem grupos de diálogos para esses grupos minoritários. Né? Inclusive eu sou líder do grupo de LGBTQIAPN+, né? O mediador do grupo, na verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente fez uma coisa muito legal recentemente, pela questão que a gente sempre diz, nossa, mas tem pouca mulher na TI. Então a gente contratou uma instituição que ela só trabalha com desenvolvimento de meninas para programadoras. E a gente contratou 5 programadoras meninas de uma vez para trazer para dentro, e a gente está desenvolvendo, e agora a gente acabou de efetivar 5 em cargos super legais de desenvolvimento. Então, para contar 2 dos casos, a gente tem alguns casos diferentes, né? Formação é um direcionamento muito forte de vocês, é a base, Super! Né? E assim, a gente reclama, não tem mulher no setor de TI. Beleza, então cria 5 vagas só para mulher, sabe? Porque a gente cria uns problemas às vezes que tem solução, só que é mais fácil você falar do problema do que você ter coragem para fazer, para agir. Então o ideal para vocês é promoção de cotas, obrigatoriedade nesse momento assim do Brasil. Olha, se for necessário, né? Tem que olhar caso a caso, mas se for necessário, você tem que criar um espaço, né, de oportunidade igual, pelo menos, de oportunidade igual. Se você tiver um espaço de oportunidade igual, já é um bom começo. Vocês estavam falando sobre papéis de liderança, né? Colocar essas pessoas em papéis de liderança e a importância disso. A gente tem um estudo chamado Diagnóstico Comportamental dos Profissionais de TI, em parceria com a Lendtech, e nele temos alguns dados que apontam que 18% das mulheres são frequentemente abordadas com novas propostas de trabalho, comparadas a 34% dos homens. Como que a gente promove uma cultura, depois que essas mulheres já estão ali no trabalho, depois que essas pessoas, essas mulheres, pessoas pretas, LGBTQIAP+, já estão ali no mercado de trabalho, já estão na empresa, como que a gente promove uma cultura de diversidade em que elas são ouvidas de fato? Acho que primeiro a gente precisa entender, como empresa, que cada indivíduo tem necessidades diferentes, né? Só que é óbvio que é praticamente impossível você criar uma política, uma ação, uma iniciativa para cada um desses indivíduos, né? Mas existem sim formas de você criar ambientes que sejam mais acolhedores e inclusivos, né? Isso passa muito por trazer pessoas que de fato estão genuinamente engajadas com o tema, né, e que vão trazer cada vez mais pessoas para participar dessa conversa. Então, acho que é você encontrar dentro da sua empresa quem são as pessoas que podem se tornar embaixadores dessa agenda e convidar essas pessoas para serem vozes ali dentro, né? Passa por ter esses comitês que vão discutir ali os interesses, né, dos indivíduos, mas também o interesse em comum
daqueles grupos minorizados e, portanto, a partir disso, construir políticas e iniciativas voltadas para esses interesses. Passa por você ter referências, então um pouco do que o Renato estava falando, né? Você precisa ter pessoas que ocupam essas posições de poder, hierarquicamente falando, para que haja ali um exemplo, para que a gente tenha a referência, né? A gente tem uma pesquisa que mostra que quanto mais mulheres em cargos de liderança, mais a escalada dessa mulher ali é facilitada, porque ela olha para cima, ela se identifica e ela consegue ter espaço, né, para poder crescer também. Então, acho que tem alguns caminhos que a gente consegue pensar em como é que a gente traz essa inclusão e não só a atração. Eu vejo que a gente talvez esteja um pouco mais maduro na discussão de trazer essas pessoas para dentro, mas ainda tem ali uma jornada grande para se fazer dentro da empresa, uma vez que essa pessoa já entrou, né? Eu acho que a minha última pergunta, e todos vocês podem responder, é uma rodada final aqui, né? Qual que é o papel do líder de TI em todas essas políticas de diversidade? Na promoção, vocês falaram sobre ele ser um exemplo ali, né, para os liderados. Qual que é o papel da liderança de TI em tudo isso que a gente discutiu? Eu acho que não é nem do líder de TI, é do líder. Uhum. Porque, assim, eu acho que a gente tem um compromisso com as novas gerações que é muito importante. Que tipo de ambiente de trabalho, para não falar mundo, né, para não ser muito filosófico, mas que tipo de ambiente de trabalho eu quero deixar para as próximas gerações? Eu não quero que seja um ambiente que eu recebi, porque era um ambiente muito machista, um ambiente muito fechado, um ambiente muito hierárquico, muito formal, de muita toxicidade, um convívio de trabalho sempre muito complicado, né? O chefe que batia na mesa, que xingava. Pô, isso não pode existir. São várias coisas, não é só trazer para o ambiente de trabalho uma mulher. Uhum. Isso é bom também, mas o ambiente de trabalho está preparado para receber todas essas pessoas? Então, eu acho que esse é o meu compromisso como líder. Eu quero criar um ambiente de trabalho onde todos possam participar, se sentir acolhidos, se sentirem incluídos e que seja um ambiente bom para todo mundo. Justo, igual, né, com as mesmas oportunidades, com os mesmos salários, né, com a mesma valorização, meritocracia e respeito. Então, eu acho que esse papel é nosso como líder. A gente fica muito preso na parte técnica, entregar projeto. Isso passa, qualquer um entrega projeto. Eu falo isso sempre lá dentro. Falo, gente, olha, não precisa de mim aqui para entregar projeto. Se vocês quiserem o pacote todo que o Renato traz, aí beleza. Mas entregar projeto qualquer um entrega. Eu tenho um compromisso com as novas gerações de entregar um ambiente de trabalho diferente daquele que eu recebi. E dentro do seu conjunto, da sua autonomia, você também é capaz de promover pequenas mudanças, mesmo que a empresa não tenha iniciativas formais em relação ao tema. Por que não ter um pouco mais mulheres em sua equipe, equilibrando um pouco mais? Você tem liberdade de contratar e desenvolver pessoas, né, independentemente de gênero, raça e assim por diante, sem falar em outros aspectos. Então, pequenas mudanças, né, são capazes de melhorar significativamente o ambiente de trabalho e eventualmente até contaminar o restante da empresa em relação a isso. Mas, se a gente for falar só do líder de TI, né, eu acho que é aproveitar esse protagonismo, né? Uhum. Então, assim, acho que nunca se falou tanto de tecnologia, né? Então, é surfar essa onda desse protagonismo, é surfar essa onda dessa visibilidade para fazer um bom papel de liderança. Não acho que essa onda seja passageira, mas certamente ela vai entrar, talvez, num platô, né? Ela vai entrar numa certa normalidade. Então, enquanto ela não entra nessa certa normalidade, eu acho que o líder de TI, ele tem total espaço para construir coisas incríveis a partir, né, dessa visibilidade, desse protagonismo que todas as empresas estão passando pelas suas transformações digitais, né, pelos processos aí de inteligência artificial, pela discussão de homem versus máquina, de ai meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos do mundo, né? Então acho que o líder de TI tem um papel de mostrar que a tecnologia ela não é excludente, né? Pelo contrário, ela é complementar. Então, acho que é um pouco disso. Finalizou muito bem. Muito obrigada, Carla, Renato, Paulo, pela participação. E esse episódio fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e no site tforum.com.br para acompanhar toda a cobertura do mercado de TI. Obrigada e até a próxima.